Maravilha. Agora gravando, então, continuidade das aulas de rotulagem com a nossa querida Paty. Muito obrigada aí pela sua participação e com essa galerinha incrível. E daqui a pouco ela vai passar as orientações aí de como que vai rolar a gamificação para quem está aqui sincronamente e depois para quem está assistindo essa aula gravada. Então, seguimos firme e forte, Paty. Muito obrigada mais uma vez. Bastão da fala é seu. Então, bora lá, né, pessoal? Eu trouxe aqui uma aula para ser bem prática mesmo, tá? Vamos ver como é que a gente consegue se entender aqui com a tal da famigerada tabela nutricional. Bom, a minha proposta a gente vai abordar aqui duas legislações da Anvisa que já foram alteradas, mas a gente tem um prazo aí de até o final de 2022 para a nova tabela nutricional, que trouxe algumas alterações, né, que eu acho que não vai ser o tema da aula de hoje, tá? O tema da nossa aula é a gente aprender como que calcula a tabela nutricional que vai estar vigente até o final de 2022, entender como é que ela funciona, o que é, para que ela serve, né, para nós, consumidores, nós técnicos também, e se divertir nesse processo, né? Então, a primeira parte da aula vai ser assim, bem um passo a passo de como que é feito o cálculo da tabela nutricional, a partir da informação, né, que vocês vão obter, né, do alimento que vocês vão precisar identificar ali no rótulo, né, e trazer essa informação. E depois disso, a gente vai fazer umas brincadeiras aí de como que a gente usa a tabela nutricional. Tá? Eu espero que vocês gostem da aula. Eu me diverti muito fazendo essa aula aqui, eu acho que vocês vão se divertir também praticando. O meu objetivo é ser uma coisa muito prática aqui para todos nós. Bom, então agora é o seguinte, vocês são consumidores, estão no supermercado, né, fazendo escolhas conscientes, né, do que vocês vão levar para casa. Essa é a base, né, do nosso trabalho de hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender é como que é feito o cálculo de uma tabela nutricional. Então, para calcular uma tabela nutricional, a gente segue vários passos, né? O primeiro é identificar o nível do produto considerando as suas características. Eu vou explicar para vocês o que seria esse nível do produto. Depois, a gente vai determinar o valor energético por porção, né? Vou explicar para vocês tudo também como é que funciona. Depois a gente vai trabalhar bastante com uma coisinha chamada regra de 3, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu aí no colégio e agora a gente vai usar bastante, né? Uma calculadora do celular e a regra de 3 para determinar o tamanho da porção do alimento, verificar qual que é a medida caseira adequada. Eu vou explicar para vocês o que seria uma medida caseira. Depois a gente vai fazer uma regrinha de 3 para converter o valor em 100 gramas, que é um valor que a gente trouxe aí de uma análise que a gente mandou fazer do alimento, ou que a gente obteve a partir de alguns dados científicos, para converter o valor que geralmente vem em 100 gramas para o valor na porção, né, de todos os nutrientes, inclusive o valor energético. A gente vai verificar ali nos nossos dados se a gente identifica dentro de algum desses dados quantidades que são consideradas não significativas. Vamos praticar aí aplicar uma regra de arredondamento, que ela tem, para cada um dos nutrientes, tem um tipo de arredondamento, não para cada tipo de ingrediente, nutriente, mas para cada quantidade, né? Depois a gente vai determinar a porcentagem do valor diário, né, para a gente poder, eu vou explicar para vocês o que significa também. Vamos escolher o modelo e vamos montar a tabela. Então, bora lá. Primeira coisa que é importante vocês saberem é que os alimentos, eles são divididos em 4 níveis. Na verdade, mais que 4 níveis, mas esses são os que a gente vai trabalhar de forma mais intensa, né? Tem níveis acima que são utilizados para molhos, condimentos e tal, mas que a gente não vai trabalhar. Nós vamos trabalhar basicamente com o nível 3, porque o nível 3 contempla o leite e derivados, as carnes, incluindo o pescado e os ovos. Então, esses são os níveis que a gente geralmente vai trabalhar mais. O mel, ele vai estar em outro nível, né? Ele vai estar no nível 7, mas a gente não vai abordar muito, só vai trazer um exemplo de tabela de mel,
mas esses aqui, o grupo 4 e o grupo 5, são os grupos que a gente vai trabalhar mais aqui com relação a produtos de origem animal. O que é esse grupo? Como é que ele foi feito, né? O grupo ele foi feito pensando na pirâmide nutricional. Essa pirâmide nutricional que está sendo ilustrada aqui nesse slide, né? Claro que existem controvérsias, claro que hoje em dia existe uma ideia diferente da pirâmide nutricional, onde os carboidratos não constituem a base, né? Tem muita controvérsia a respeito da tabela nutricional, mas a tabela nutricional da rotulagem de alimentos atual, né, que a gente ainda vai utilizar até 2022, ela foi pensada utilizando esse modelo de tabela nutricional. Por quê? Porque os alimentos eles foram divididos em 4 níveis, vocês estão conseguindo ver aí, tá? E cada nível ele se propõe a suprir uma certa quantidade de quilocalorias, tá? Então, o nível 1 ali, ele é um nível onde se recomendam 6 porções por dia desses alimentos, que são alimentos ricos em carboidrato, né? Então, a gente tem aí as massas, os pães, os biscoitos, as bolachas, os tubérculos, né? Então, são alimentos riquíssimos em carboidratos, que constituiriam a base da pirâmide alimentar. Esses alimentos, eles deveriam, dentro de uma alimentação considerada adequada, fornecer em torno de 900 quilocalorias ou 3.800 quilojoules, né, de valor energético para um indivíduo que tem uma necessidade média de 2.000 quilocalorias por dia de energia, né? E eles estariam divididos mais ou menos em 6 porções diárias, cada uma equivalendo a 150 calorias. Se você multiplicar 150 por 6, você vai encontrar esses 900 quilocalorias aqui, tá? O segundo nível que a gente vai trabalhar são os alimentos que são considerados alimentos ricos em vitaminas e minerais, né? Então, são as frutas e os legumes, as leguminosas. Os legumes, na verdade, não as leguminosas, os legumes. Esses alimentos aí, a porção preconizada é de 3 porções por dia para esse grupo aqui dos legumes e mais 3 porções por dia para o grupo das frutas, tá? Então, como vocês podem ver, olha só que interessante, aqui a gente já tem uma avaliação bem interessante sobre valor nutricional de alimentos. Vocês vão observar aqui, ó, do lado esquerdo, os legumes, em 3 porções por dia, eles vão fornecer 90 quilocalorias mais ou menos, né? Já as frutas, que elas têm uma quantidade maior de açúcar, elas são mais calóricas, as mesmas 3 porções de frutas vão fornecer 210 quilocalorias. Olha que diferença que a gente tem aí, né? É mais que o dobro dentro da mesma quantidade de porções. No caso agora, o próximo grupo, que é o nosso grupo de interesse, é o grupo 4, o grupo 4, né? O grupo 4 é o grupo dos lácteos e o grupo das carnes. Os peixes estão incluídos nesse grupo também. A gente também tem as leguminosas, os feijões, né? Esse grupo aí, ele vai estar dividido em os lácteos e as carnes, fornecendo 2 porções por dia os lácteos, constituindo 250 quilocalorias, e as carnes, também 2 porções por dia, também fornecendo mais 250 quilocalorias. E o último grupo, que é a ponta da pirâmide, né, a gente já tem os alimentos que vão ser ricos em gorduras, né? Esses alimentos só é recomendado 2 porções por dia, tá? No caso aqui dos alimentos ricos em óleos, né? A manteiga, a margarina, os óleos, o próprio bacon, né? O toucinho suíno, por exemplo, 2 porções por dia, trazendo aí 200 quilocalorias. E no caso ali dos alimentos muito ricos em açúcar, né? A gente tem ali os chocolates, os docinhos, o brigadeiro. Para a tristeza geral dos chocolatras, a dose recomendada, a porção recomendada é 1 porção por dia, uma porção que vai te fornecer aí mais ou menos 100 quilocalorias, tá certo? Essa é a ideia que tem por trás da tabela nutricional.
A partir dessa ideia aqui, aí veio a regulamentação, e aí vocês vão aprender como que a gente vai fazer o cálculo. Bom, como aqui é uma forma em tabela, né, uma forma pouco ilustrada, isso aqui está na Resolução 359 de 2003 da Anvisa, e aqui é um resuminho daquilo que a gente viu. O grupo 1 vai fornecer cada porção 150 quilocalorias, né? O grupo 2, cada porção vai fornecer 30 quilocalorias e 70 quilocalorias, né? 30 dos legumes, 70 das frutas. O grupo 3, o nível 3, o grupo 4 são os lácteos, e o grupo 5 são as carnes, vão fornecer, e os ovos vão fornecer cada grupo, né? 125 quilocalorias por porção. O grupo 6, que seria dos óleos, né? E produtos gordurosos, 100 quilocalorias por porção, aí você já consegue ver a diferença da concentração calórica de cada um desses alimentos, né? E o grupo 7 também, 100 quilocalorias por porção, só que aqui é só recomendado uma porção por dia. Então, bora lá. O que a gente tem aqui? Antes da gente pensar nesse produto que nós vamos trabalhar agora, a gente tem o produto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá na resolução RDC 359 e verificar se esse produto aqui que nós vamos trabalhar, ele está aqui nessa tabela. Essa tabela aqui já traz alguns produtos e aí ela já determina a porção, tá? Então vamos pensar aqui, ó, bebida láctea, a porção ela é padronizada em 200 ml, tá? Leites, 200 ml fermentados, de iogurte e outros, na verdade, 200 gramas, né? Porque no caso dos leites fermentados, os iogurtes a gente não comercializa eles em ml, a gente comercializa em gramas, então seriam 200 gramas. E assim sucessivamente. Nós não vamos trabalhar com um lácteo agora, nós vamos trabalhar depois, vocês vão trabalhar com produto lácteo, nós vamos trabalhar agora aqui, fazendo passo a passo com produto cárneo. Então, vamos passar para frente, não é lácteo, é cárneo. Cárneo, a gente vai trabalhar com um produto que é o coração de frango, um coração de frango cru, que vai ser depois preparado pelo consumidor. Tem coração de frango aqui? Não. A gente tem vários produtos cárneos, inclusive tem um ovo aqui no finalzinho, tá? Mas a gente não tem coração de frango. Essa tabela continua, eu separei, tá? Os pescados aqui, os produtos à base de pescado também, que é o cana-e-cama, também não tem coração de frango aí, obviamente. Então tá, então como é que nós vamos fazer? Bom, antes disso, eu preciso definir para vocês o que é uma medida caseira, né? Antes da gente começar a trabalhar. Medida caseira é aquilo que você encontra em casa, tá? É uma xícara que você encontra na tua casa, é um copo, é uma colher de sopa, é uma colher de chá, é um prato raso, um prato fundo, né? São utensílios que o consumidor tem na casa dele, que ele pode utilizar para medir aquela porção. E ela é mais ou menos padronizada, né? Então, uma xícara de chá, ela deveria conter aí mais ou menos 200 ml ou 200 centímetros quadrados. A gente sabe que a gente tem xícaras maiores, canecas, que às vezes são até bem maiores. Então, quando você pensar na porção do produto, você tem que pensar numa xícara de chá padrão que tem 200 ml. O copo também. A colher de chá, ela vai equivaler também a 10 ml ou 10 centímetros cúbicos e assim sucessivamente. Poxa vida, mas o meu produto aqui não fica legal eu medir ele em xícara de chá, tá? Porque vamos supor que seja ali um presunto, e é um presunto fatiado, eu não quero ficar enchendo uma xícara de chá com aquelas fatias de presunto. A gente também pode usar, para descrever a medida caseira, as expressões fatia, rodela, fração ou unidade. Nós vamos trabalhar com coração de frango, então nós vamos trabalhar com unidades. O objetivo da medida caseira é facilitar a vida do consumidor. Então a gente precisa, na verdade, de algo que simplifique e não complique, né? Eu poderia dizer uma xícara de chá de coração de frango, mas se eu posso contabilizar em unidades, e fica muito mais fácil para o consumidor contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corações, então eu facilito a vida dele, não complico, né? Existe uma tolerância para
para a medida caseira, né? Então, por exemplo, tem alguns utensílios que eles vão ultrapassar, né? Ou eles vão ser inferiores, ou eles vão ultrapassar. Então, ele tem aqui um percentual, até 30%, você pode considerar com 1/4 de xícara, por exemplo, né? Se o percentual é de 31 a 70, você vai considerar meio. Olha só que interessante, né? Você tem 30% que é 1/4, até aí eu concordo, né? Apesar de ultrapassar um pouquinho, né? Que 30% seria mais ou menos 1/3, mas aqui ele tem uma tolerância, né, para mais. 31 a 70% meio, então eu tenho tolerância para menos e para mais, eu acho isso um pouco demais, mas enfim, é assim que está a norma, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui está na legislação para a gente, na hora de descrever a medida caseira, utilizar como parâmetro, tá? Então vamos lá, mãos à obra. A gente tem esse coração de frango aqui, que vocês estão vendo aqui no slide, né? E eu obtive os dados da composição centesimal desse produto em 100 gramas, que isso é geralmente como vem padronizado, dessa fonte aqui, ó, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, TACO. Isso aqui vocês encontram na internet, tá? Então, assim, ele tá lá escrito coração de frango cru, e também tem o coração de frango cozido, mas a gente, no caso aqui, vai trabalhar com coração de frango cru, porque é o produto que eu vou ofertar para o consumidor. Para esse coração de frango aqui, em 100 gramas, eu tenho essa lista aqui de nutrientes que eu vou utilizar na minha tabela nutricional ou não. Vamos ver ainda, tá? Claro que se vocês forem olhar lá na fonte, vocês vão encontrar mais uma gama de informações que eu não vou utilizar aqui com vocês. Por quê? Porque a gente está trabalhando com as informações que são obrigatórias. Quais são as informações que tem que constar numa tabela nutricional? O valor energético, em quilocalorias e em quilojoules, está aqui. Carboidratos, proteína, lipídios, né, gorduras, na verdade, gorduras saturadas, gorduras trans, essa é uma informação que tem que constar também, ela é obrigatória. Colesterol aí, não necessariamente. Fibra alimentar, sim. Sódio, sim. Cálcio e ferro, depende. Vai depender e a gente vai ver aqui. Então, eu fui lá na tabela TACO, retirei daquela tabela todas essas informações sobre o coração de frango e eu vou usar para fazer o meu cálculo. Bom, a primeira coisa que eu preciso ver é o seguinte, eu não tenho um padrão de porção para o coração de frango. Então, eu vou utilizar a regra que diz o seguinte, cada porção de um produto cárneo tem que fornecer para o consumidor 125 quilocalorias. É isso que eu vou fazer. Vou pegar a calculadora, tá? Eu identifiquei aqui. Esse coração de frango é um produto que está no nível 2, lá da pirâmide nutricional, no grupo 5, carne e ovos. Uma porção de coração de frango deverá equivaler a 125 quilocalorias ou 525 quilojoules. Ok, eu tenho 100 gramas de coração de frango, que vão me dar 222 quilocalorias. Vou fazer uma regra de 3. Aqui está a minha regra de 3, tá? E eu vou encontrar 56,31 gramas de coração de frango, que vão me dar 125 quilocalorias, né? Vou arredondar isso aí, né? Porque a gente não vai trabalhar com 56,31 gramas, a gente vai trabalhar com números inteiros ali para a porção. E aí a minha porção são 56 gramas. A minha medida caseira serão 5 unidades. Então, cada 5 unidades de coração de frango vão ser consideradas uma porção, tá? Então, vamos pensar quando a gente vai comer churrasco, quantos corações que a gente come, né? E aí agora a gente vai ver quantas calorias a gente está ingerindo só em coração de frango. Ainda bem que todo mundo já almoçou, né? Aí só espero que não bata aí uma crise de consciência no pessoal, mas vamos lá. Cálculo do valor energético. Eu tenho lá da minha tabela TACO, né? 100 gramas de coração de frango, que equivalem a 222 quilocalorias. Uma porção são 56 gramas. Regrinha de 3, tá? Então, na porção, eu vou ter 124,32 quilocalorias ou 519,12 quilojoules, tá? Isso aqui é só regra de 3, tá bom?
prestem atenção, porque tem um desafio e vocês vão usar a composição centesimal de um produto e vão ter que fazer esses cálculos. Então, se vocês tiverem dúvida, é a hora de perguntar, tá? Nós vamos fazer produto nutriente por nutriente. Esse é o primeiro que a gente calcula. O próximo, a gente vai calcular a quantidade de proteínas. Bom, aqui é a mesma coisa. 100 gramas de coração de frango vão fornecer 12,6 gramas de proteína. Uma porção, 56 gramas. Então, nessa porção, eu tenho 7,06 gramas de proteína. Em uma porção, em 5 unidades de coração de frango, que foi isso mais ou menos que a gente tinha visto. Próximo, gorduras. Gorduras, a gente tem 3 tipos de gorduras. As totais, as saturadas, que têm que ser declaradas, e as gorduras trans. Bom, tá aqui, ó. Quanta gordura total tem em 100 gramas de coração de frango, quanta gordura saturada e quanta gordura trans. Ok, vamos fazer o cálculo aqui. Obtenho 10,42 gramas de gorduras totais em 56 gramas de coração de frango, 2,74 de gorduras saturadas e 0,05 de gordura trans na porção de frango, de coração de frango. Colesterol, vamos calcular também a quantidade de colesterol. Se vocês assim não sabem, o coração de frango é um produto cárneo que tem uma quantidade bem significativa de colesterol, tá? 159 miligramas de colesterol. Observem que a gente utilizou para carboidratos, para proteína e para gordura, a gente utilizou até agora gramas. Para colesterol, nós vamos utilizar miligramas. Isso também está padronizado e não pode ser descumprido, tem que ser bem igual está aí na regulamentação. Bom, em 56 gramas de coração, eu vou encontrar 89,04 miligramas de colesterol, tá? O colesterol é um nutriente que não é obrigatória a declaração, é opcional. A empresa pode ou não declarar a quantidade de colesterol que tem no produto. Depois a gente vai discutir se vocês acham que isso é uma informação que deveria constar ou não, tá? Mas não é obrigatório pela legislação, a não ser que a empresa faça menção a esse tipo de nutriente. Ninguém vai dizer assim, coma coração de frango porque ele é rico em colesterol. Não é uma informação interessante, né? Então, a maioria das empresas não vai informar a quantidade de colesterol nesse produto. Cálculo da quantidade de sódio. Sódio é um nutriente e é obrigatório, tá? Ele tem que ser declarado. Então, vamos lá. 100 gramas de coração de frango vão ter 95 miligramas de sódio. Em 56 gramas, eu vou ter 53,2, olha aí, novamente, miligramas. Eu não trabalho mais com gramas, eu trabalho com miligramas. É muito, é pouco? Vamos ver daqui a pouco. O próximo nutriente é o cálcio, tá? A gente vai calcular aqui se tem cálcio no coração de frango. No fundo do slide, de cada um desses slides que fala desse tipo de nutriente, eu trago aqui uma ilustração de alguns alimentos que são considerados fonte ou ricos em cálcio. Eu não estou vendo o coração aí, vocês estão? Não, né? Então, vamos ver aqui. 100 gramas de coração, 6 miligramas de cálcio. Em 56 gramas, 3,36 miligramas de cálcio por porção, tá? Novamente, não é um nutriente de declaração obrigatória. Então, a gente pode ou não declarar. Será que pode? Vamos ver. Ferro, olha aí. Ferro já é um nutriente que o coração de frango vai ter, apesar de ele não aparecer aqui, né? Aparece o fígado, não aparece o coração. As vísceras, elas geralmente, principalmente as vísceras vermelhas, elas são bem ricas em ferro. O coração, ele não tem tanto quanto o fígado, mas ele tem uma quantidade bem razoável de ferro, como a carne vermelha também, né? Então, vamos lá. 56 gramas de coração de frango, pelo nosso cálculo aqui, vão contribuir com 2,3 miligramas de ferro por porção. Vamos declarar ou não vamos declarar? Não sei, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, agora que a gente fez todos aqueles cálculos ali, nós fizemos aqueles cálculos ali da regra de 3, a gente pega essa tabela aqui para verificar se algum daqueles nutrientes
se encaixa aí numa quantidade que é considerada não significativa por porção, tá? Então, para o valor energético, alimentos que têm menos de 4 quilocalorias pode ser declarado como zero calorias, tá? Porque é considerado não significativo. Carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, todos eles têm um valor. Eu quero que vocês prestem atenção aqui no ponto gorduras trans, tá? Porque depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da gente entender que alguns nutrientes podem aparecer como zero, né? Como não contém, e eles podem sim ter uma certa quantidade daquele nutriente, apesar de legalmente não ser obrigado à sua declaração. Então tá, então vamos ver aqui. Qualquer nutriente que for o valor, né, na porção for menor ou igual a um desses que está discriminado na tabela, não precisa ser declarado, vai ser declarado como zero, né, zero escrito zero, o número zero não contém, tá? Então, isso aí também está dentro da legislação. Paty, tem uma pergunta aqui do Igor. Hoje está na moda o ômega 3 e o colesterol bom. Quando presente o valor de colesterol, não necessita especificar a quantidade de HDL e LDL? Então, porque no slide estava escrito, né, HDL, LDL, né, na imagem. Não, para o colesterol, para essa legislação atual, não precisa especificar, tá? HDL e LDL, até porque eu não sei se seria considerado como nutriente, tá? Então, eu já não tenho bem certeza. Eu adoro as perguntas de vocês, porque elas sempre me fazem pensar a respeito. Mas eu imagino que não, tá? Igor, né? Tá, então é Igor, sim. Então eu acho que não, viu, Igor? Até porque eu acho que a gente não consegue quantificar isso, HDL, LDL no alimento. Não tenho bem certeza, tá? Mas vou estudar a respeito. Foi uma ótima pergunta. Obrigada aí por trazer mais uma coisa interessante. Bom, a gente fez aquele cálculo, né? Pegou a nossa tabela lá que fala em quantidades não significativas e trouxe aqui, tá? Cada um dos nutrientes que a gente calculou em cima da porção de 56 gramas de coração de frango, e aí vai comparar aqui, ó. A quantidade de quilocalorias era de 124,32, maior que 4, né? Significativo. E em quilojoule também, porque não tem como uma ser significativa e a outra não. Carboidratos, zero. Não, zero porque é zero mesmo. Então, assim, de qualquer forma, vai ser declarada como zero. Proteína, 7,06, é maior que 0,5, significativa. Gorduras totais, 10,42 gramas, maior que 0,5, significativa. Gorduras saturadas, 2,74 gramas, maior que 0,2, significativa. Gorduras trans, 0,05 gramas, tá? Menor que 0,2, não significativa. Como é que vai ser declarado na tabela nutricional? Zero ou não contém, apesar de conter, tá? Então, prestem atenção. Em 100 gramas de coração de frango, a gente tinha quase 0,1 grama de gordura trans, né? Se eu consumir uma quantidade maior de coração de frango, aí eu estou consumindo talvez uma quantidade de gordura trans significativa, né? Apesar de estar escrito que não contém gordura trans. Fibra alimentar, zero, né? Os produtos carne geralmente não têm, a não ser que você adicione a fibra. E sódio maior que 5 miligramas, 53,2, significativa, tem que ser declarado. O que a gente não vai declarar aqui, então, que vai declarar como zero, apesar de conter? A gordura trans. E o que a gente vai declarar zero porque é zero mesmo? Fibra alimentar e carboidrato. Então, assim, vocês podem observar, primeiro ponto importante são zeros, mas são zeros muito diferentes. Um é um zero porque realmente não contém, né, carboidrato e nem fibra alimentar, e outro é um zero, mas é um zero que não é tão zero assim, né? Então, esse é o primeiro ponto que
faz bem a gente saber, né? E agora a gente vai trabalhar com arredondamento, né? O próximo passo, né? A gente tem a regra para arredondamento, que são essas que estão aqui nessa tabela. Valores maiores ou iguais a 100 vão ser declarados em números inteiros, com 3 cifras, né? Porque são centenas. Valores menores que 100, por exemplo, 99, e maiores ou iguais a 10, de 10 para cima, né? Então, são declarados em números inteiros com 2 cifras, porque são dezenas, tá? Valores menores que 10 e maiores ou iguais a 1 serão declarados com uma cifra decimal. Isso é, você vai ter um número, vírgula, alguma coisa depois da vírgula. Para vitaminas e minerais, esses mesmos valores, valores menores que 1, né? Para vitaminas e minerais, eles têm que ser declarados com 2 cifras decimais, isso é, 0,2 números depois da vírgula, e os demais nutrientes, que não são vitaminas nem minerais, têm que ser declarados com apenas uma cifra decimal. Só nesse ponto aqui, se vocês começarem a pegar as tabelas nutricionais de produtos no mercado, vocês vão encontrar um monte de errinho. O pessoal se confunde bastante aqui com as regras de arredondamento, tá? O valor energético e o percentual de valor diário recomendado, eles devem ser declarados sempre em números inteiros. Então, vamos partir agora para o arredondamento dos nossos valores que a gente encontrou. O valor energético, número inteiro, quilojoule e em quilocalorias, então vai ficar 124 quilocalorias ou 519 quilojoules. Vejam que agora a gente perdeu aí, né, entre aspas, perdeu 1 quilocaloria do produto, deveria ser 125, mas como a quantidade de coração na porção ficou um pouquinho maior, né, era 56, alguma coisa, e a gente arredondou para 56, a gente perdeu um pouquinho aqui de quilocalorias. Mas isso aqui não tem muito problema, tá? A tabela nutricional, todas as informações que estão na tabela nutricional, elas têm uma tolerância de mais ou menos 20%, uma tolerância bem grande, inclusive. Então, aí a gente está dentro da tolerância. 124, 125, a gente está dentro da tolerância. Carboidratos, 0,0. Proteínas, era 7,06. Proteína é um número maior que 1, menor que 10, né? Vai ser declarado com uma casa decimal. Então, 7,06 vai ficar 7,1. Gorduras totais é um número maior que 10, menor que 100. Então, a gente vai declarar como dezena, número inteiro, tá? A gente tira as casas depois da vírgula. Gorduras saturadas, mesma regra da proteína. Gorduras trans, a gente encontrou lá que a gente vai declarar como 0, apesar de ter gordura trans. O colesterol, a gente vai declarar ele como número inteiro também, 89. A fibra alimentar é 0 mesmo. O sódio vai ser declarado como número inteiro, 53 miligramas. O cálcio, aí ele vai ser declarado como 3, na verdade aqui, vamos voltar aqui na regra, porque eu acho que aqui eu errei, tá? O cálcio é um mineral, ele deveria ser declarado com 2 cifras decimais, né? Então, aqui já houve um erro aqui da minha parte, né? Já vou retificar aqui a minha falha. Esse cálcio aqui deveria ser declarado como 3,36 e não 3,4. Falha minha aqui, né? E o ferro era 2,3 miligramas, deveria ficar como 2,30, tá? Porque são 2 casas depois da vírgula, tá certo? Então, tem 2 errinhos aqui que eu acabei de detectar e para vocês verem, né? Que isso aqui a gente faz e a gente ainda encontra erro. E esse é o arredondamento que a gente vai ter. E aí, a partir daqui, a gente vai calcular o valor diário dentro daquela quantidade de 2.000 quilocalorias. E não só dentro da quantidade de 2.000 quilocalorias. Cada nutriente dentro desse valor de 2.000 quilocalorias vai contribuir com uma certa quantidade, tá? Uma certa quantidade de proteína, uma certa quantidade de carboidrato, uma certa quantidade de gordura. E agora a gente vai ver como que faz esse cálculo. O valor diário recomendado, né, é de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules.
uma porção de coração tem 124 quilocalorias. Então, uma porção de coração, fazendo a regra de 3, vai corresponder a 6% do valor diário recomendado para uma dieta de 2.000 quilocalorias para uma porção, tá certo? Então, assim, a gente vai ter ali, em valor energético, o coração contribuiria cada porção com 6% da exigência energética de um indivíduo que precisa de 2.000 quilocalorias por dia. Depois a gente vai falar sobre essa questão das 2.000 quilocalorias, tá? Proteína. O valor diário recomendado para a mesma pessoa que consome 2.000 quilocalorias são 75 gramas de proteína. Ah, tem nutricionista que diz que a gente tem que comer mais proteína, tem nutricionista que diz que a gente tem que comer menos proteína. Esse é um valor padronizado na legislação, tá? Uma porção de coração, a gente viu ali, tem 7,1 gramas de proteína, então vai corresponder a 9% da proteína total recomendada para você consumir diariamente, aqueles mesmos 56 gramas de coração. Lembrando, né, que o VD é sempre em número inteiro, então eu já fiz o arredondamento aqui do VD. A gordura, a gente vai calcular aqui duas gorduras, as gorduras totais e as gorduras saturadas. Depois eu vou falar sobre as gorduras trans também. Gorduras totais, o valor diário recomendado é de 55 gramas por dia e para as gorduras saturadas, 22 gramas. Né? Então, o coração de frango vai corresponder a 18% da quantidade total de gorduras recomendada para serem consumidas diariamente e 12% das saturadas. Daqui a gente já vê a quantidade de gordura que tem o coração, tá? Bem importante. 18%, vamos voltar na proteína, né? A gente considera os produtos cárneos como produtos proteicos, né? Mas olha só quanta proteína ele vai te dar em termos da tua exigência nutricional diária, 9%, enquanto ele vai dar o dobro, praticamente o dobro mesmo, não só praticamente, da quantidade de gordura. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está pensando em produto cárneo para suprir proteína, porque ele vem junto com um bônus, né, que é a gordura. Se você está pensando numa dieta que reduz a gordura, talvez esse aqui não seja o melhor produto. Tudo isso, quando você vai fazendo o cálculo da tabela nutricional, você já começa a pensar a respeito. Os queijos são a mesma coisa, apesar da gente não vai fazer análise de queijo, mas o queijo é a mesma coisa. E a gordura saturada aqui, ó, 12%. Produtos cárneos são ricos em gorduras saturadas. O colesterol. Ah, tá, vou falar por que a gente não calcula o VD da gordura trans. A gordura trans é uma gordura considerada maléfica. Ela não existe valor diário recomendado. Porque assim, o recomendado é que não se coma gordura trans. Então, em nenhuma tabela nutricional, você deveria, pelo menos, encontrar o VD de uma gordura trans. Por quê? Porque não é recomendável de jeito nenhum que você consuma gordura trans. Então, por isso, ao invés do VD ali, você vai ter ali uns asteriscos ou um tracinho, porque não existe valor diário recomendado. Então, a gente nem vai calcular. Colesterol. O valor diário recomendado para o colesterol é de 300 miligramas, né? Uma porção de coração tem 89 miligramas de colesterol. Veja bem, é bastante colesterol, tá? Então, a gente tem aí 30% do VD em uma porção de 5, 6 corações, né? E aí, agora, para esses nutrientes, o colesterol, o sódio, desculpa, o cálcio e o ferro, a Anvisa, ela determina o seguinte, valores menores que 5% do VD, que correspondem a menos que 5% do VD, não devem ser declarados na tabela nutricional. Não devem, tá? Por quê? Porque são valores que ela considera que são irrisórios. Já valores maiores ou iguais a 5% do VD podem ser declarados. Veja bem, pode, não deve, né? Pode ser declarado. Então, é uma escolha, a gente vai ou não, a gente vai pensar se a gente quer ou não declarar o colesterol na tabela nutricional. Tá? Depois a gente vai conversar a respeito disso, se é uma informação que a gente deveria, como empresa consciente, declarar ou não. Né? Por enquanto, a gente está trabalhando ainda com a tabela nutricional antiga.
o valor de sódio, né? O valor de sódio ali diário seria o recomendável, no máximo 2.400 miligramas, né? A porção de coração vai contribuir, a porção de coração cru, sem sal, sem tempero, sem nada, vai contribuir com 2% dessa quantidade de sódio. Ah, poxa, mas não é menor que 5? É, mas o sódio é obrigatório, ele tem que constar, tá? Mesmo que seja menor mesmo que seja 1%, você tem que declarar. Cálcio. Olha aqui atrás vocês vão ver vários alimentos que são ricos em cálcio. O coração de frango não está aqui no meio deles, né? A quantidade de cálcio que uma porção de coração vai trazer são 3,4 miligramas. Fazendo o cálculo, dentro de uma quantidade de cálcio recomendada diariamente, que são 800 miligramas, ele vai corresponder a 0,43% do VD ou 0%, que de qualquer forma não deve ser declarado. Então, a gente nem vai trazer essa informação. E o ferro? O valor diário recomendado para o ferro é de 14 miligramas. Né? Vamos voltar no cálcio para vocês verem a quantidade de cálcio que é recomendada por dia, 800 miligramas, bastante cálcio. Quanto ferro? 14 miligramas, bem menos. Né? Aqui atrás também alimentos ricos em ferro, e a gente vai encontrar de novo o fígado de frango ou o fígado bovino ali atrás. Uma porção de coração de frango vai te trazer 16% do VD, é bastante, tá? Pode ser declarado. Vamos declarar ou não vamos declarar? É uma informação bem interessante. As pessoas têm interesse de saber quais são os alimentos que contribuem aí com esse nutriente que é tão importante. E aí a gente faz a nossa tabela nutricional. Para montar a nossa tabela nutricional, a gente escolheu esse modelo. A Resolução 360 de 2003, que traz essa parte sobre as tabelas nutricionais, ela tem 3 modelos, a gente vai ver os 3 aqui. A gente tem o modelo vertical A, que é esse que a gente vai trabalhar aqui, que a gente trabalhou aqui. A gente tem o modelo vertical B e o modelo linear. Nós vamos ver os 3 modelos aqui, mas aqui é o preenchimento da tabela nutricional. Aqui eu coloquei ali em cima a informação nutricional, logo abaixo, porção de 56 gramas, entre parênteses, sempre eu trago a medida caseira, são 5 unidades, quantidade por porção, né, de cada um desses nutrientes e do valor energético. Então, eu tenho aqui especificado o valor, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, tudo. Lembre-se que eu errei aqui no sódio e no ferro, tá? Eu coloquei, desculpa, eu errei aqui no ferro, na verdade, deveria ser com 2 casas decimais, né, que eu não coloquei, foi uma falha minha. E aqui do lado a gente vê o valor diário recomendado, né? E como eu falei para vocês, para gordura trans, o VD é não estabelecido. Eu posso colocar essa informação na tabela nutricional, que nem eu coloquei ali naquela linha, naquela coluna, mas eu também posso fazer um asterisco ali, 2 asteriscos, e colocar na parte de baixo, tá? De baixo aqui do lado de valores diários de referência. Isso aqui é sempre pensando em valor diário de referência para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Algumas pessoas, elas têm necessidade de consumir uma dieta com mais calorias, com 2.500 quilocalorias até 3.000 quilocalorias, dependendo se é atleta, se está fazendo algum tipo de treinamento para ganho de massa muscular. Então, isso aqui foi calculado na média da população. Crianças provavelmente têm uma exigência dietética, né, em termos de quilocalorias bem menor. Idosos podem ter uma exigência nutricional maior que a de crianças, mas menor que o indivíduo normal, assim, né, de idade média, né? E aí, então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está avaliando uma tabela nutricional, porque não necessariamente aquela informação que está ali do VD, principalmente, ela é aplicável para você. Pode ser que você esteja comendo, pensando, né, usando a tabela nutricional para se orientar, mas comendo mais, né, do que precisaria comer, na verdade, né? Então, você está extrapolando a quantidade de quilocalorias diárias recomendadas para você, e pode ser que você esteja subestimando e comendo uma quantidade menor do que você precisaria, tá? Tudo isso precisa ser, né, ter orientação aí no caso de um profissional, que não é o meu caso aqui, né, como médica veterinária. Eu faço a minha avaliação
particular e vocês podem fazer de vocês. Mas aqui a gente não orienta ninguém a respeito da quantidade de nutrientes que a pessoa deve ou não deve comer. Então, aqui a gente viu, né, uma tabela nutricional prontinha. E agora vem o meu desafio, né? Antes disso, eu vou trazer uma informação, tá? A informação que eu vou trazer para vocês é essa aqui, ó. Alimentos em pó ou alimentos desidratados, a porção do alimento, ela tem que equivaler à quantidade suficiente para preparar o produto final. Nossa, que coisa complexa. O que significa isso? Leite em pó, que é o produto que nós vamos trabalhar aqui agora. O leite em pó, você não vai trazer a informação em termos única e exclusivamente da quantidade do pó, do leite, né, do produto, e sim da quantidade do produto final, isso é, daquele pó, né, do produto desidratado misturado com água, chegando na quantidade suficiente para um leite convencional, que aí a gente tem naquela tabela que eu mostrei para vocês logo no início de lácteos, a quantidade de leite que é recomendado como porção. Alguém lembra quanto que era a quantidade de leite? Vamos ver se vocês estão com a memória boa. Isso, 200. Ó, a Manuela respondeu 250? Não, Manuela, 200 ml, tá? Uma xícara, exatamente uma xícara. Então, vamos lá. Agora é a hora do desafio de vocês, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui uma composição centesimal do leite em pó. Leite integral em pó. Isso aqui também foi tirado daquela tabela TACO, tá? Vocês estão prontos aí, apostos? Vamos ver se vocês aprenderam a fazer uma tabela nutricional. Porque, assim, é fácil ver o que eu fiz, mas não é tão fácil assim calcular como a gente está imaginando. Então, o que eu vou propor para vocês como desafio que a professora Lídia já me autorizou? Eu vou propor para vocês que vocês façam um cálculo de uma tabela nutricional para esse produto leite em pó. Olha, eu já facilitei a vida de vocês aqui, tá? Eu coloquei aqui embaixo uma colinha, a porção, né? A quantidade suficiente para preparar 200 ml, que no nosso caso, do nosso produto aqui que a gente está trabalhando, ela vai ser de 26 gramas desse leite em pó, tá? Eu vou pegar 26 gramas desse produto, né? Que vai equivaler a 2 colheres de sopa cheias. Essa é a minha medida caseira. Então, já trouxe de lambuja aqui para vocês, inclusive a medida caseira. E aqui, em cima, é a composição centesimal em 100 gramas, tá? Desse produto, leite em pó. E agora o meu desafio para vocês, se vocês toparem, vou só botar aqui, né? Se vocês topam o desafio, meu desafio é o seguinte: vamos calcular uma tabela nutricional? Lembrem, o que a gente vai precisar fazer? A porção já está calculada aqui. A gente vai ter que calcular o valor energético, a quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras, né? Gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, fibra alimentar, que não tem, na verdade, sódio, cálcio e ferro, dentro dessa porção aqui de 26 gramas, tá? Depois disso, a gente vai arredondar esses nutrientes, e aí, se precisar, a gente vai compartilhar lá no Google Classroom as tabelinhas para vocês. Mas, assim, calculem os nutrientes e depois a gente calcula o VD, tá? Calculem os nutrientes. Enquanto vocês calculam os nutrientes, eu vou compartilhar lá no Google Classroom a parte da quantidade de nutrientes, de cada um desses nutrientes, para a gente calcular o VD, tá bom? Pode ser? Vocês topam? Maravilha. A Lara está perguntando aqui se é só fazer regra de 3, é isso? É só fazer regra de 3, exatamente. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar as outras informações enquanto vocês trabalham aqui. Eu vou compartilhar as outras informações ali no Classroom, mas assim, já calculem aqui, já faço a regra de 3 para calcular todos esses valores aqui, que depois a gente tem aqui, a gente vai ficar sabendo se vocês acertaram ou não, que eu tenho uma tabela prontinha, tá bom? Beleza, o pessoal está super animado aqui. A minha dúvida é, então a gente já deixa isso pronto no documento que vai estar lá no Classroom, né? Isso? Não. Vocês vão calcular todos esses dados aí, o valor energético, carboidratos, proteína, lipídios, tudo bonitinho,
Anotem aí num papel, não precisa fazer a tabela, tá? E depois eu vou mostrar a tabela pronta aqui, que aí já é um outro modelo de tabela nutricional para a gente ver se vocês acertaram ou não. Que pode ser que eu tenha errado também, né? Então, Ah, bom, tranquilo. então tá, beleza. E vou compartilhar os outros dados aqui enquanto isso. Então, valendo, hein, pessoal? Começando aqui os 15 minutos, quando acabar, a gente retorna aqui para continuar e ver se vocês acertaram tudo. Combinado? Qualquer dúvida, tanto eu quanto a Paty estamos aqui aguardando vocês. Acabou o tempo, pessoal. Nossa, teve uma aqui, deixa eu ver aqui. Ah, estava até olhando. A Isabela já fez quase uma tabela aqui, ó. Então tá, não tem problema, viu, Natália, se você não acabou. O legal desse exercício é vocês praticarem. Por quê? Porque é na prática que a gente tem as dúvidas, né? Com a prática que a gente descobre o que a gente não conseguiu entender. Não tem problema, Júlia, se você não conseguiu. O legal é praticar para a gente ver que não é, às vezes, tão simples assim quanto a gente pensa, tá? Então, vocês que fizeram, até o tanto que vocês fizeram, tá? Vamos conferir aqui agora com o gabarito, com a tabela que eu elaborei, né? E com certeza eu demorei bem mais do que vocês para fazer essa tabela. Então, não se preocupem, não, tá? Muito obrigada por toparem o desafio, vocês são top. E essa aqui é a tabela. Esse modelo aqui é o modelo vertical B. Se vocês observarem, ele é um pouquinho diferente do outro modelo que a gente viu. Ela é uma tabela meio de ladinho, assim, ela é dividida em duas colunas com as informações, tá? Então, ali a gente vai ter, para esse produto, tá? Aqui do ladinho, a informação nutricional e a porção de 26 gramas, que seria 2 colheres de sopa de leite em pó cheias, que é o suficiente para preparar 200 ml de leite já reconstituído. E aí, vamos conferir aí, cada um com seu gabarito, se vocês acertaram na quantidade ali de cada um dos nutrientes que a gente calculou, tá? No caso da gordura trans, provavelmente vocês vão colocar como 0, porque ele deu um valor menor do que o valor de 0,2 gramas, então ele vai ser declarado como 0, apesar de ter um pouquinho de gorduras trans, vocês viram aí que tem. E aí vocês têm a informação bem certinha, eu acredito que dessa vez aqui eu não tenha me equivocado, da informação nutricional desse leite em pó integral. E aí, quem é que acertou, quem é que não acertou, quem é que ficou em dúvida? A Isabela errou os arredondamentos, não tem problema, Isabela, isso aí é uma coisa que, por isso que tem uma colinha, por isso que tem uma tabela, tá? Não tem problema, eu também errei, como vocês viram lá no inicinho, então isso aí faz parte. Né? Errou alguns arredondamentos, não tem problema, isso aí a gente com o tempo vai pegando o jeitinho. Provavelmente hoje existem programas e até mesmo planilhas em Excel para o pessoal, já com as fórmulas e com as regras, para você não errar no arredondamento. Então, não tem problema nenhum. O Jean, que foi o primeirão aí, ele acertou tudo, Jean? Eu estou conferindo aqui ainda, eu errei por 0,1 a gordura saturada e porcentagens agora que eu estou vendo. Bom, na verdade, eu estou falando que vocês, tipo, esse aqui é o gabarito, mas não significa que eu tenha 100%, né? Eu fiz o cálculo, eu acredito que o meu cálculo esteja correto, mas eu posso ter me equivocado também, tá? Mas, assim, vejam como que é fácil quando a gente vê lá no passo a passo e na hora que a gente começa a fazer o cálculo da tabela nutricional, às vezes a gente começa a ter dúvida, ter dificuldade. Não, mas espera aí, isso aqui, esse arredondamento, como é que é mesmo? Tá, e esse VD aqui, tá? Para cada nutriente, eu vou ter um valor de referência para calcular o VD, que é diferente, tá? Até durante o compartilhamento ali com vocês, eu observei que eu provavelmente errei também no cálculo do VD do cálcio do coração, porque eu lembro de ter colocado que era 800 miligramas e eu vi agora no material de referência que são 1.000 miligramas.
até o material que eu compartilhei com vocês. Então, assim, são muitos detalhes, é fácil a gente se equivocar, então é legal fazer esse cálculo com calma, deixar um tempo descansando, voltar com a cabeça fresquinha e fazer uma reavaliação. Espero que vocês tenham gostado da experiência, tá? Para vocês verem como que funciona e como a gente já tinha conversado anteriormente, falando sobre informação nutricional, rotulagem, etc. e tal, esse tipo de trabalho aqui é um trabalho que pode e deve ser feito por um médico veterinário, sim. A partir do momento que você tem em mãos ou uma referência, como essa que eu apliquei para vocês da tabela TACO, ou então a análise do produto final, que aí é o ideal, quando eu tenho um produto que eu fabrico no estabelecimento, que não é um produto em natureza, o ideal é eu ter uma análise desse produto, claro que não só uma análise, né, mas uma amostragem desse produto fabricado em momentos diferentes, para eu poder ter ali um cálculo da quantidade de cada um dos nutrientes e aí fazer a informação nutricional adequada. A gente vai ver aqui também, agora, um exemplo de um produto, igual o produto que vocês fizeram o cálculo, tá? Esse produto aqui é um produto que existe mesmo, né? É um leite em pó da marca Nestlé, né? Ninho. Ele é um leite orgânico, então eu trouxe para vocês como curiosidade, né? Porque é a primeira vez que eu vejo. Eu queria que vocês observassem a qualidade da rotulagem desse produto, tá? Ele é um produto que ele é diferente do leite em pó ninho convencional. O rótulo dele, o fundo é dourado. Isso tudo, gente, não é por acaso, tá? Isso tudo é para atribuir valores que são subconscientes, que fazem com que o consumidor, ao olhar para essa lata de leite aqui, ele já olha para essa lata como um produto com valor agregado, independente de ser orgânico. Só o fato de eu colocar esse rótulo dourado aqui já chama a atenção do consumidor, tá? Então, aqui, o que eu quis trazer para vocês para chamar a atenção? Não só a parte do orgânico, né? Que aqui do lado, embaixo, ele explica o que seria um produto orgânico, né? Isso eu acho uma informação muito legal para o consumidor entender o que é aquele produto. E aqui ele traz o modo de preparo do leite, que é uma informação obrigatória para esse tipo de produto, né? Um produto reconstituído, ele tem que ter essa informação. E aqui vocês vão ver, ó, para preparar um copo de 200 ml, em um copo de água morna, 180 ml, coloque 2 colheres de sopa, 25 gramas de leite ninho, né, em pó orgânico. E a tabela nutricional aqui no meio, né, em destaque aqui bem no meio, mostra justamente a informação calculada em cima da porção de 25 gramas, que são essas 2 colheres de sopa, quantidade aqui embaixo, vocês vão ver, suficiente para o preparo de 200 ml de leite, que isso sim é a porção, né? O produto reconstituído também, né? Uma das porções que está padronizada pela resolução 359, tá? Então, aí vocês têm um produto já no mercado para vocês terem uma ideia. E também eu trouxe aqui, obviamente, a gente não vai fazer esse cálculo agora, mas vai ficar aqui como material de aula, se vocês quiserem depois parar o vídeo aqui, né, fazer um print dessa tela e fazer um exercício calculando a composição, a tabela nutricional do ovo, tá? Também a partir da fonte da tabela TACO. No caso do ovo é um pouco diferente, né? A unidade, a porção é uma unidade, né? E aí, no caso, a gente tem ovos de tamanhos diferentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, o ovo tipo extra, que ele é classificado como aquele ovo que tem um peso entre 60 e 65 gramas. Então, a minha unidade, o meu peso de ovo, ele vai variar desse 60 a 65. Nós fizemos aqui, eu fiz como uma estratégia a média, 63, e aí o cálculo da tabela nutricional desse ovo aqui vai ser feito todo pensando em 63 gramas, tá certo? E aqui na frente vocês vão ver, eu já utilizei um outro modelo de tabela nutricional,
que é a tabela linear. Essa tabela é diferente, não sei se vocês percebem, as informações estão todas uma após a outra, né? Informação nutricional, a porção, a medida caseira, e aí sucessivamente, né? Juntamente com o VD. Esse tipo de tabela chamado linear, a Anvisa recomenda que seja utilizada somente em embalagens onde você não tem um espaço adequado para fazer a tabela naquelas outras apresentações. Por quê? Porque é muito confuso você olhar numa rotulagem de um produto que já está cheio de informações, com uma letrinha que tem que ter mais ou menos um tamanho mínimo de 1 milímetro, que é bem pequenininha. Dependendo do fundo, pode não ser tão contrastante, às vezes a gente se perde aqui para avaliar essas informações nutricionais. Eu quero que vocês comentem aí no chat, se vocês se sentirem à vontade, o que vocês acham, assim, como consumidores, como é que vocês gostariam de ter informação nutricional? Se vocês não se importam de ter dessa forma, linear, ou se vocês acham mais legal a tabela A, que é aquela primeira que eu apresentei para vocês, que a gente fez o coração de frango, ou a tabela B, que é aquela tabela que tem as colunas divididas em duas partes. Se vocês puderem compartilhar aqui no chat, eu vou achar bem legal. O Jean está falando aqui, a tabela A parece mais organizada. A Daira também é melhor em tabela dividida, na minha opinião. Tabela a Lara colocou, a tabela B eu acho mais fácil de visualizar. E a Isabela acha a tabela A, as colunas... Ah, tá, ela está corrigindo, a tabela A. Não, a Lara falou que a tabela B ela acha mais fácil de visualizar, a Isabela gosta da A Amanda está colocando aqui as colunas divididas, dá para ver bem tranquilo. Todo mundo está falando aqui, ó. Eu acho mais fácil interpretar na tabela dividida, tabela B, tabelas divididas. Eu gostei mais da dividida. Então, todo mundo dando aqui sua opinião. Legal, aí para vocês verem por que a Anvisa não gosta muito que coloquem, que utilizem esse tipo de tabela. Ninguém escolheu essa, né? E essa é realmente uma tabela bem confusa. E ela só deve ser utilizada em casos onde você realmente não tem espaço suficiente para fazer informação nos modelos verticais, né? Que são os modelos de tabela mesmo. E a gente tem uma outra situação, eu trouxe aqui o mel, tá? O mel a gente não colocou ali bem certinho, eu não trouxe para vocês a tabela da resolução RDC que fala do mel, mas ele é padronizado em 20 gramas ou 20 ml, no caso. E aí eu trouxe aqui, quem quiser fazer o cálculo, o mel vai ser super fácil, né? Porque tem vários nutrientes aí que não estão presentes no mel, né? As gorduras, por exemplo, né? E os seus respectivos, né? Gordura trans, saturada, o colesterol, a fibra alimentar também não está presente e nem a proteína. Então, para o mel, se a gente fosse calcular uma tabela nutricional e fosse colocar todas essas informações lá, proteína, 0, gordura saturada, 0, gordura trans, 0, colesterol, que não é obrigatório, na verdade, nem pode, fibra alimentar, ia ficar uma tabela muito estranha, muito feia. Então, para alguns tipos de produtos, como no caso o mel, a gente pode usar a tabela que a gente chama de uma tabela com informação reduzida aqui, tá? Simplificada. Então, o que a gente faz? A gente coloca nessa tabela informação muito clara de quais são os nutrientes que ela contém, no caso, o valor energético e os carboidratos, que ela contém em quantidades significativas, e para todos os demais, a gente faz uma informação igual está escrito aqui, ó. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio, né? Então, assim, essa é uma tabela simplificada. Por quê? Porque ela fica mais fácil de ser avaliada também, né? Eu só vou ter ali em destaque, né, em forma de colunas, etc. e tal, e linhas, as informações dos nutrientes que estão realmente presentes naquele alimento, e o restante, eu só digo o seguinte, olha, esse alimento aqui, ele não contém quantidades significativas de todos os demais. Eles estão declarados porque é obrigatória a declaração deles, mas estão declarados como não significativos, né? Como presentes em quantidades que não são representativas. Tá certo? O Igor está perguntando aqui por que para proteína e lipídio foi usado 0 grama ao invés do NA. Aí, no caso, ele está falando
na centesimal, na tabela centesimal, deve ter sido. É porque foi assim que estava escrito na tabela TACO, tá? Ele foi colocado dessa forma, né? Não aplicável, NA seria não aplicável. A própria tabela TACO nem trouxe nada, nenhum tipo de informação a respeito. Ela simplesmente considerou que nesse produto não seria aplicável nem a pesquisa de gorduras, e aí eu acho que ela nem fez a avaliação, tá certo? Não avaliado, não aplicável, alguma coisa nesse sentido. Tá? Isso eu copiei da tabela TACO. Por isso que está assim como NA. Bom, e a última coisa que eu quero desafiar vocês aqui, agora o nosso tempo está corrido, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, é o seguinte. A gente vai fazer agora Hot Dog Party, tá? O que é o desafio para vocês? O desafio é o seguinte, vocês vão fazer uma festa, a festa do cachorro-quente, né? Nessa festa do cachorro-quente, vocês decidiram que cada um vai inventar um modelo diferente de cachorro-quente, como esses aí que estão na foto, e vocês vão usar como base o pão de cachorro-quente e a salsicha de frango. E aí vocês receberam a incumbência de escolher uma salsicha de frango no mercado, né? E aí vocês vão ter aqui 5 tipos de salsicha de frango reais que existem no mercado, e essas informações que vocês vão utilizar para escolher a salsicha que vocês vão utilizar na festa vai ser a tabela nutricional e a lista de ingredientes, tá? No Classroom, a professora Lídia já compartilhou esse material, eu acho que está escrito escolha salsicha, alguma coisa nesse sentido, é um arquivo em PDF, e eu vou apresentar elas aqui, tá? A professora Lídia vai dividir vocês aqui, pode ser 2 grupos, tá, professora? 2 grupos de 5, um de 6, talvez. E aí vocês vão escolher qual a salsicha que vocês acham que é a salsicha mais interessante e vão dizer por quê, tá? Vocês vão ter aí uns 10 minutinhos, não, que 10? 7 minutinhos para vocês escolherem essa salsicha, tá? Já vão baixando ali no Classroom o material e mais uns minutinhos só para explicar por que vocês escolheram aquela. Todas as salsichas têm o mesmo valor por quilo, tá? Porque vocês vão encontrar algumas que têm pesos diferentes, mas aí o cálculo ali, no cálculo do valor por quilo, o valor é igual. Então, não é o preço que vai ser o diferencial. O diferencial tem que ser avaliado dentro da tabela nutricional e da lista de ingredientes, tá? Então, eu vou apresentar rapidamente aqui. A gente tem essa salsicha aqui da marca Friato, tem essa salsicha aqui Minu. Lá no material de vocês tem exatamente esse slide, tem a salsicha frango rico, tem a salsicha Copacol e tem a salsicha Excelsior, tá? Então, essas são as 5 salsichas que vocês vão avaliar e depois vocês vão me dizer qual que vocês escolheram e por quê, tá bom? Pode compartilhar, pode dividir eles aí, professora, e marcar o tempo, tá? Beleza, eu botei 5 minutos porque eles já têm 2 minutos de contagem regressiva lá, então vai dar os 7 minutos que você pediu. O pessoal já está acostumado com o trabalhinho da sala, já vou enviar. Paty, vai acabar que você vai para alguma sala, é só você voltar, tá? Porque sem querer aqui ele pega todo mundo que está aqui presente, tá bom? Então, partiu, boa viagem para vocês aí. O material lá está no Google Classroom, dentro das aulas práticas, tem uma atividade da aula de hoje e já está lá, é só vocês baixarem. Oi, pessoal que está assistindo a aula assíncrona. Então, eu tenho o mesmo desafio para vocês, tá? Que a gente fez aqui com o pessoal da aula síncrona. Qual que é? A gente vai compartilhar ali no Google Classroom uma composição centesimal de um produto que não é nenhum dos que a gente apresentou aqui durante a sala de aula. E, juntamente com essa composição nutricional, dessa vez eu vou desafiar vocês um pouquinho mais, eu vou compartilhar diretamente ali da tabela TACO o produto. Vocês vão identificar quais são os nutrientes que são obrigatórios, né? Vão calcular a porção do produto, né? Ou se o produto está dentro da RDC 359, ali numa daquelas primeiras tabelas que eu compartilhei com vocês, ou se vocês vão ter que fazer aquele cálculo que eu fiz para o coração de frango.
e depois disso, vocês vão calcular a tabela nutricional, seguindo aquele passo a passo. Topam? Vamos ver se vocês conseguem dar um banho aqui e fazer igual o pessoal fez aqui em sala de aula. Até mais. Tchau, tchau. Nosso grupo escolheu a da Copacol. A gente pensou em ir atrás do menor teor de sódio, porque é meio assustador uma salsicha ter quase 1/5 do sódio que tu precisa num dia, ou mais, dependendo da marca. O nível, a quantidade de proteína ali era normal, assim, tava na média de outras salsichas, apesar da do frango rico ali ser a mais proteica de todas. Em termos de gordura, também foi uma das mais baixas que a gente pegou ali. Eu acho que era uma das mais baixas. Ou não? Não, não era das mais baixas, não. Mas no fim era, num geral, assim, era uma das que a gente achou mais saudáveis, né, nesses parâmetros, né? E vocês chegaram a avaliar alguma coisa em relação à lista de ingredientes? Levar alguma coisa da lista de ingredientes em consideração ou ficaram só na tabela nutricional? A gente considerou também que ela tinha menos água que as outras. E também especificava quanta água ia. Legal, muito bom. Vou aproveitar aqui. Todo mundo já voltou, Lili? Eu vou aproveitar aqui, já que o Jean falou sobre a Rico, e vou trazer aqui para vocês a tabela nutricional da Rico e vou trazer aqui a porcentagem de proteína. Vamos fazer uma avaliação crítica, tá? Então, eu tenho aqui, qual que é o primeiro ingrediente do produto? Carne de frango, né? O segundo seria carne mecanicamente separada de aves, que para esse produto pode ir até 40%. Então, vamos pensar que a empresa tivesse hipoteticamente utilizado 40% de carne mecanicamente separada de aves, que é o máximo permitido, ou muito próximo disso. Então, a carne de frango ela vai contribuir com um pouco mais que 40%. Isso pode ser o motivo pelo qual essa salsicha aí, essa salsicha Rico, ela excedeu todas as demais salsichas no quesito proteína. A gente também tem que considerar a possibilidade da empresa ter equivocado no cálculo, tá, de proteína e ter informado um teor de proteína maior. Já me chamaria atenção como fiscal essa quantidade, porque realmente, se vocês compararem as demais salsichas, vocês vão ver que nenhuma delas tem um teor de proteína similar ao da salsicha Rico. Ó. A gente vai ver aqui, essa aqui 6,9%, 7% praticamente, 7 gramas, desculpa. Essa aqui 7, né? A Rico 9,3, 2 gramas a mais, é bastante em termos de teor proteico. A salsicha que foi escolhida ali pelo grupo do Jean, que tem 6,5 gramas de proteína, né? Até agora a que tem menos proteína de todo o grupo. E essa última aqui, que agora, na verdade, é a que realmente tem menos proteína, que é a da Excelsior, né? Então, assim, chama muita atenção aquele teor de proteína, sim, tá? Chama atenção ao ponto de a gente ter que avaliar se realmente esse teor de proteína ele é esse mesmo. A lista de ingredientes, ela corrobora o teor de proteína mais alto, sim, né? Porque eu tenho como primeiro ingrediente a carne de frango. Isso não acontece nos demais. Olha só, eu quero que vocês observem. A primeira salsicha, o primeiro ingrediente é carne mecanicamente separada e o segundo, carne mecanicamente recuperada, que é um produto que é muito similar à carne mecanicamente separada, é um produto muito pobre em carne, em proteína, rico em gordura, a carne mecanicamente separada. Aqui também, o primeiro ingrediente é a CMS, a carne mecanicamente separada, o segundo é a carne de aves. Aqui, esse é o primeiro, é a carne de frango. Aqui também, o primeiro é a CMS, o segundo é a carne de frango. E esse aqui também, o primeiro é a CMS e o segundo é a carne de frango. Então, isso aí pode ser um fator que realmente corrobore essa quantidade de proteína que é bem maior do que dos demais. Se a gente considerar que em 50 gramas de salsicha a gente tem 9 gramas de proteína,
Se eu consumir 2 salsichas, eu já tenho aí mais ou menos 20% do VD de proteína. Para um produto como a salsicha, é uma quantidade de proteína bem grande, assim, sabe? Bem considerável. Eu quero ouvir agora o outro grupo para ver o que o pessoal escolheu, tá? Mas parabéns, eu gostei da avaliação de vocês. Realmente o sódio é um nutriente que é importante a gente levar em consideração, principalmente para quem tem problemas de hipertensão, né? E aí vocês acabaram, talvez, considerando, bom, mais ou menos em termos de teor proteico, ela está equivalente às outras, e eu vou dar prioridade para esse nutriente aqui que eu considero mais importante. Então, a gente tinha pensado na Copacol e na do frango rico, e a gente ficou bem dividido nessa questão. A da Copacol por causa que tem sódio mais baixo, e a do frango rico por ter a proteína mais elevada, mas a gente não chegou numa conclusão, assim, qual que a gente iria comprar. Realmente, se a gente for considerar só o sódio, a da Copacol ganha mesmo, né? Realmente tem o teor de sódio reduzido. E vocês sabem por quê que ela tem um teor de sódio reduzido? Vocês conseguiram observar na lista de ingredientes? Alguma coisa que vocês acham que poderia contribuir? Aqui a gente tem alguma informação que é interessante. Ó. Se a água vamos pegar a água, não. Se a proteína de soja é 4%, tá? Ele está declarado como 4%, o amido é 1%, o sal está entre 4% e 1%, né? Então, ele é maior que 1%, com certeza, e com certeza menor que 4%, né? De qualquer forma, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto ingrediente, né? Vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4. Sexto ingrediente ali, né? Esse aqui já é o quarto ingrediente. Vamos comparar aqui com o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já não consigo entender por que esse teor de sódio é tão mais alto que o outro, né? E tem uma aqui que eu trouxe porque ela tem um dado bem interessante, eu não sei se vocês observaram aqui, ó, esse produto cloreto de potássio. Esse produto cloreto de potássio aqui, ele pode ser utilizado para você diminuir a quantidade de sódio no produto, tá? Ele entra como se fosse um produto que vai trazer as propriedades do cloreto de sódio, né, do sal, mas ele tem um teor reduzido de sódio, porque é cloreto de potássio no lugar de cloreto de sódio, mas mesmo assim o sódio aqui dessa salsicha que tem esse cloreto de potássio é maior do que da salsicha da Copacol, né? O que mais que a gente vê aqui na salsicha da Copacol que poderia ajudar a gente a identificar o motivo da redução de sódio? Vocês conseguem ver mais alguma coisa que vocês acham que poderia ser o motivo? O conservador dela e esse que tem ali do antioxidante? Não sei. Então, na verdade, vários outros produtos aqui contêm sódio, né? O tripolifosfato de sódio, ele contém sódio na formulação, o eritorbato contém sódio na formulação, né? Então, assim, tem mais 2 produtos, praticamente todos eles vão ter produtos tipo tripolifosfato, né? Estabilizantes e antioxidantes com sódio. Então, realmente, a quantidade de sal aqui, apesar dele ser o sexto ingrediente, deve estar muito próxima ali da quantidade de amido. Deve estar um pouco mais que 1%, talvez, né? Então, provavelmente, isso aí faz a diferença em termos de quantidade de sódio total. E aí, o que me indica é que esses outros produtos aqui têm quantidades de sódio, de cloreto de sódio, né, de sal, bem maiores, né? Então, porque a quantidade de sódio na salsicha da Copacol não chega a ser metade, mas teve uma redução bem considerável. Vocês sabem qual que é o outro motivo pelo qual as empresas colocam bastante sal nos produtos cárneos? Eu ia falar, mas aí na verdade não sobre o sal. É que uma coisa que eu notei foi que a Coca-Cola também é a única que não tem açúcar.
Tem sim, Jean. Olha aqui o açúcar, ó, logo em seguida do amido, ó. Mas aí, então, seria uma quantidade que insignificante, porque lá está carboidrato zero, mas todas as outras aparecem. Muito bem observado, porque aqui, ó, a gente tem 1% de amido, que não é tão pouco assim, e a gente tem açúcar. Esse açúcar é provavelmente menor, sim, do que o amido, mas ele está presente, né? Vamos dar uma olhadinha na quantidade de carboidrato que tem nos outros produtos. Ó, 3, 2, 2,3. Então, assim, realmente a salsicha da Copacol, pela tabela nutricional, teria uma quantidade bem menor de carboidrato. Lembrando que não significa que ela tem zero carboidrato, significa o quê? Significa que a quantidade de carboidrato ela está abaixo do valor que é considerado o valor significativo, que é 0,5%, não é mesmo? Desculpa, 0,5%. 0,5 gramas, eu estou olhando aqui na minha cola aqui, que eu guardei do lado, para a quantidade significativa para carboidrato, é menor ou igual a 0,5. Então, provavelmente, tá? Se eu tenho um amido 1% de amido, e eu tenho açúcar, depois do amido, eu tenho uma quantidade bem pouquinha, né? Bem menor de açúcar, juntando isso tudo, quando eu for fazer o valor de 50%, né, que é metade, né, em relação à composição centesimal, aí eu devo estar com esse carboidrato menor ou igual a 0,5. Provavelmente essa salsicha aí tem um teor de carboidrato não de zero, mas de 0,5 gramas, e aí provavelmente a empresa usou esse subterfúgio para declarar como zero, tá? Mas lembrem-se que não é zero, tá? É uma quantidade que é considerada não significativa, que então é declarada como zero, porque com certeza tem carboidrato nessa salsicha, tanto que você está vendo aqui, ó, amido e açúcar, tá certo? Além do Entendi. sal, Obrigado. além do sal, tem outro tipo de produto. O pessoal te respondeu aqui, Paty. O que eles responderam? Eles responderam a pergunta sobre por que utiliza o sal, né? Aí vários colocaram para conservar o alimento, outros para sabor, e tem uma pergunta aqui, por que o sal atrai água? O sal é utilizado para fazer a emulsão, tá? Para você fazer a remoção das proteínas miofibrilares da carne, né? Porque assim, mesmo usando o CMS, na salsicha vai um pouco de carne, tanto que vocês vão ver em quase todos aí, em todos eles tem carne, nem que seja bem pouquinho. Mas o sal, ele ajuda a fazer essa remoção das proteínas miofibrilares da carne. São essas proteínas que se juntam com a gordura e fazem a emulsão, porque a salsicha ela é uma emulsão que depois é cozida e ela se solidifica. Então, o sal é utilizado para isso, tá? No produto cárneo. Mas para o consumidor, o sal é utilizado para você aumentar a palatabilidade do produto. Então, quanto mais sal, claro que não sal demais, obviamente, né? Mas quanto mais sal, mais palatável o produto. Mas a gente tem um outro produto aqui que tem um outro palatabilizante, que é o glutamato monossódico. Ele está por aqui em algum lugar. Deixa eu ver onde que ele está. Pirofosfato, não. Não é da Copacol. Acho que é esse aqui. Olha aqui, ó, a salsicha do rico, né, frango rico, ela além de sal, que é um palatabilizante, ela tem também o realçador de sabor glutamato monossódico, tá? Então, assim, é um produto que vai ser, né, ele tem um atrativo maior para o consumidor, além do sal, que é palatabilizante, o glutamato monossódico também é um realçador de sabor, é um palatabilizante. E teve mais uma coisa que me chamou a atenção nessa rotulagem de salsicha aqui, que eu não sei se vocês observaram, que é essa aqui, tá? Nessa lista de ingredientes aqui, a gente não encontra um ingrediente, um aditivo que está presente em todas as salsichas, que é o corante, tá? Essa informação me chamou muito a atenção. Por quê? Porque se você pegar uma carne mecanicamente separada de frango e uma carne de frango,
a salsicha, a cor que você vai obter no produto final é uma cor muito pouco atrativa para o consumidor. Na hora que eu bati o olho nessa lista de ingredientes, me chamou demais a atenção não ter corante. Se vocês observarem, todos os demais produtos, eles têm corante, tá? Aqui, ó, carmim de cochonilha, que dá essa coloração rósea. Aqui, você tem o corante natural de urucum, porque essa aqui é uma salsicha corada, ela não é uma salsicha branquinha, ela é uma salsicha vermelha, é aquela que alguém comentou aqui, que deixa a água vermelha quando a gente faz a fervura, né, da salsicha. Essa aqui também tem corante carmim de cochonilha, e essa aqui também tem corante carmim de cochonilha. Então, me chamou a atenção o fato de não ter corante descrito na lista de ingredientes daquela salsicha, né? Então, assim, essa foi uma brincadeira para vocês verem como que a gente pode utilizar as informações da tabela nutricional, da lista de ingredientes e da rotulagem como um todo, para a gente fazer escolhas conscientes. Porque, por exemplo, eu poderia dizer, não vou comprar essa salsicha aqui porque ela tem organismo geneticamente modificado, ela tem transgênico. Ora, todas as salsichas, elas têm proteína de soja, e praticamente toda a proteína de soja que é consumida aqui no Brasil, ela com raras exceções, né, ela é de fontes de organismos geneticamente modificados. Então, assim, o que essa rotulagem está me dizendo é que essa empresa aqui está me informando, mas provavelmente aqui eu tenho transgênico e não está sendo informado, aqui eu tenho transgênico e não está sendo informado, aqui está sendo informado, inclusive ali a informação não está toda completa, aqui está mais completa, e aqui provavelmente eu tenho um organismo transgênico e não está sendo informado. Então, assim, isso também é uma coisa importante para a gente pensar, quando a gente for escolher, não vou comprar essa aqui porque essa aqui tem o T de transgênico. Ora, será que as outras realmente não têm, ou será que elas só não estão informando, né? Então é isso, é uma brincadeira para a gente poder entender como que funciona uma tabela nutricional, para a gente entender como que funciona um rótulo e para a gente aprender como é que a gente pode usar as informações que estão disponíveis ali para a gente fazer escolhas conscientes. Eu queria saber se vocês gostaram ou se vocês tiveram muita dificuldade de fazer a escolha, acabaram pegando ali um nutriente como o sódio, porque vocês não conseguiram ver muita diferença em outros requisitos ali, em outros quesitos nutricionais das salsichas. O pessoal está respondendo aqui que adorou, foi muito legal, gostaram sim, mas é difícil mesmo equilibrar. Sim, gostei muito. O pessoal adorou e participou bem. Que bom, né? Uma maneira consciente de não só ser consumidor, como também, né, gente, os profissionais penam muito para trabalhar com essa área. E vejam aí o diferencial de vocês já saindo da graduação, sabendo fazer tudo isso, né? Com certeza tem mercado para vocês aí sedento, né, Paty? Certeza, pessoal. Isso é uma coisa aí que toda empresa, praticamente todas as empresas de produtos de origem animal, principalmente os formulados, elas vão precisar, né, de apoio. É um conhecimento muito específico que a gente geralmente não aprende na academia. A gente vai ter mudanças importantes na tabela nutricional a partir de 2022, que vão fazer com que o consumidor fique mais atento ainda às informações nutricionais, principalmente de alguns nutrientes, como as gorduras, os açúcares e o sódio. Então, assim, as empresas vão precisar, inclusive, pensar em reformular os seus produtos para atender aí um consumidor mais consciente, mais exigente, mais atento, né? E para quem trabalha com fiscalização, é uma ferramenta muito legal para a gente já começar a levantar aqui o desconfiômetro. Opa, esse produto aqui está estranho, deixa eu dar uma olhada com mais critério. Por exemplo, aquela salsicha lá que não fala de corante, né? Ou então esse outro produto que tem um teor de proteína muito diferente dos demais. Então, são coisas que chamam a atenção e que podem nortear na hora que a gente vai fazer uma fiscalização, para que a gente consiga realmente identificar os produtos que têm desvio, que têm problema, tá certo? Pessoal, eu quero agradecer muito vocês, foi um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouquinho o conhecimento. Eu espero que vocês tenham se divertido, né, com a nossa festa do cachorro quente. Quando vocês forem escolher salsicha, vocês pensem, né, nessas informações aí antes de fazer as escolhas.
Percebam que eu não trouxe nenhuma marca famosa conhecida, justamente para a gente poder ver situações que a gente tira um pouco da nossa mente a influência da marca. Então, eu trouxe marcas que não são tão conhecidas, apesar da Coca-Cola ser uma marca conhecida, Excelsior também, mas assim, muito menos conhecida do que as marcas das maiores empresas, né? E é para a gente realmente pensar, para a gente poder avaliar aí e ver o diferencial de cada produto, né? Fora a parte nutricional, a gente também teria que fazer a avaliação sensorial desse produto e ver o que é mais adequado para o nosso gosto, né? Mas considerando só preço e qualidade nutricional, a tabela já dá aí um bom norte para a gente. É isso. Obrigada aí para vocês todos. Eu desejo sucesso para todos, que vocês, quando vocês se formarem, vocês obtenham aí todo o mercado de trabalho sedento aí por profissionais. Eu acho que vocês são diferenciados, eu gostei muito de ver a participação de vocês. Eu espero tê-los como colegas na inspeção de produtos de origem animal, né? Como colegas na fiscalização ou como colegas também trabalhando com as empresas. E desejo toda a sorte do mundo para vocês e parabéns, sucesso. Maravilha, Paty, muito obrigada mesmo de coração. Te convido a olhar o chat aqui, que a galera empolgou e está bastante rico aqui o chat, os comentários estão muito especiais. E é isso, né, pessoal? Foi bem bacana mesmo, foi muito gostosa essas aulas de rotulagem. Vocês realmente estão sendo muito melhor preparados do que qualquer outro médico veterinário que cai no mercado de trabalho. Então, a gente fica muito feliz de ver a participação de vocês, de ver o quanto que vocês também estão interessados em não só ser bons profissionais, né, ou profissionais melhores, mas também serem consumidores mais conscientes. Maravilha, é isso. Também agradeço imensamente a vocês aí pela participação e também a Paty aí por toda essa entrega aí que foi sinceramente assim, vale ouro, né? Esse aprendizado aqui para o pessoal vale ouro. E já fica aí, viu, gente? Um grande diferencial para vocês quando forem apresentar seus currículos, que vocês já sabem. Calcular a tabela nutricional, avaliar a rotulagem e tudo mais. Empresas, basta vocês correrem no mercado aí, vocês vão ver que tem muita rotulagem fora de tudo que vocês aprenderam. Então, como é importante, né, ter alguém que entenda desse conteúdo aí para poder compartilhar. Paty, eu tinha conversado com uns alunos e eu queria só te pedir só mais uma coisinha antes deles irem embora, você compartilhar a importância da questão de domínio das línguas, né? Eu lembro que você me contou algumas histórias de erro de tradução em rótulos, e recentemente uma pessoa trouxe para mim um rótulo de leite que está traduzido como leite gordo. É que em alguns países o leite integral é chamado de leite gordo, e aqui no Brasil é leite integral. Então tem uma questão de Google Translator, umas coisas assim. Eu queria só que você contasse rapidamente assim um pouco dessa experiência, a importância, né, de dominar a língua e conseguir trabalhar com os produtos importados com melhor qualidade. O que você me diz aí? Na verdade, a gente tem umas histórias até muito divertidas em relação à questão do domínio da língua, né? As empresas, hoje em dia, a maioria das empresas, elas se propõem a ser exportadoras, né? O mercado importador de produtos carnes no Brasil é um mercado muito atraente, né? Atualmente a gente está surfando uma onda muito legal com a carne suína, as empresas estão muito interessadas em ampliar, inclusive o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos carnes, principalmente o leite, os ovos ainda são pouco expressivos, mas tanto o pescado quanto os produtos carnes bovinos, suínos e aves, o Brasil é muito, muito, muito forte no mercado externo. E as empresas sempre precisam apresentar informações, pelo menos em inglês, né? E na maioria das vezes elas elas solicitam que os seus responsáveis técnicos, né, os seus médicos veterinários, né, engenheiros de alimentos, etc. e tal, façam essa transcrição das informações do português para o inglês, e as pessoas às vezes usam o Google Translator, e às vezes a gente tem umas informações assim que ficam muito chocantes, né? O Google, eu não sei se vocês sabem, ele usa o português, muitas vezes português de Portugal, né? E uma vez, numa tradução, saiu Schiller de crianças, né? Ao invés de Schiller de miúdos, miúdos em português de Portugal é criança,
e na hora que o Google traduziu Schiller de miúdos, pensando no português de Portugal, ele traduziu para Schiller de crianças. Ficou uma coisa meio estranha, né? Que empresa é essa que pega as crianças e coloca no Schiller para fazer salsicha ou alguma coisa nesse sentido, né? Atualmente, a gente sabe que é um erro muito grosseiro, né? Então, isso serviu mais como um fator de riso, né? De graça, mas é muito, muito ruim a gente ver esse tipo de representação do Brasil lá fora, né? Então, realmente, quem puder se dedicar a fazer pelo menos um curso de inglês é muito importante, vai sair na frente, né? Porque pode ser que a empresa não te pague mais, mas você vai sendo um profissional notado cada vez mais e vai conseguindo ter mais oportunidade. E para os produtos importados, é o que a Lídia falou, né? A gente tem essas questões da tradução que não é adequada, tanto do produto importado para o Brasil, mas a gente também tem tradução errada dos produtos que saem daqui e vão para fora, né? E alguns produtos, eles têm denominação, mesmo que você faça uma tradução adequada, não faça um Schiller de crianças, né? Você, às vezes, vai traduzir para uma nomenclatura que não é entendida pelo país de destino, né? Então, é realmente muito, muito importante a gente se aprimorar. E o inglês técnico, né, o idioma na parte técnica, às vezes ele vai ter muita diferença. Recentemente, eu tive uma que eu achei muito engraçado, a pessoa, ao invés de traduzir o produto como vergalho, né, o vergalho, vocês sabem, né, que é o pênis do bovino e é um produto que é consumido por muitos países lá fora, principalmente Hong Kong, né? Esses países asiáticos consomem esses produtos um pouco diferentes, que a gente não tem esse costume. E na hora que a pessoa jogou no Google Tradutor, ele traduziu para vergonha. Então, virou o produto vergonha congelada de bovino, né? Shame, né? Frozen shame, né? Ao invés de ser o vergalho, virou a vergonha, né? Mas é um pouco vergonhoso, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de situação, porque fica feio para o profissional, né? É isso, gente. Essa aí é a minha comédia aí da vida real que eu compartilhei com vocês. E o Jean está complementando aqui que ele viu Against the Fillet, para contra filé. Então é isso, não precisa buscar muito longe, a gente acaba encontrando esses produtos aí. Obrigada, Paty, por compartilhar muito, né, da sua experiência e também esses bastidores aí que são desafiadores e também muitas vezes divertidos, para dar aquela apimentadinha aqui, para exatamente o pessoal se ligar muito, né, gente, que além de um bom profissional é interessante talvez domínio de pelo menos uma língua. É bem bacana, é um grande diferencial. O domínio de tecnologias hoje também é um grande diferencial, e o domínio de si mesmo é o maior diferencial de todos, né? Então é isso, um beijo grande para vocês, muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra. E, Paty, mais uma vez, gratidão infinita aí por toda essa contribuição que não tem preço, né? Com certeza eu não conseguiria trazer toda essa expertise que você tem aí de rotulagem para as aulas. Né? Então vejam, pessoal, também como é legal, né, aprender com quem tem know-how na área. Então, vocês receberam esse grande presente aí 2 vezes, ainda por cima, vocês são realmente muito merecedores. Então, obrigada, pessoal, valeu imensamente. Paty, beijo aí, beijo no coração todo mundo e seguimos juntos. Até semana que vem.